teve live ontem na igreja, né? De manhã e de noite, teve Santa Ceia ontem, teve culto à noite, culto abençoado com uma palavra só na parte da manhã, uma palavra abençoada do Jairo na parte da noite, um louvor abençoado também. Hoje Jairinho foi tremendo, Jairinho foi assim, incrível. Eu acho que faziam uns 2 cultos ou 3 cultos que eu tinha ministrado sobre justamente essa passagem, né? E ver de como Deus usou Jairo, e Jairo soube lidar com isso, né? Foi algo tremendo, entendeu? Algo como você assim, algo poderoso, vamos colocar assim, né? Muito bom, muito bom. Recebi várias palavras de várias pessoas falando justamente sobre isso, né? De como edifica, e a gente fica feliz, né? A gente fica feliz de ver como Deus tem nos dado aqui na Boa Vista pessoas com tanta sabedoria da parte de Deus, né? Para poder edificar o seu povo, né? Eu só tenho a agradecer mesmo. Eu fico impressionado, sabe com o quê? Que a gente, o ideal seria que a gente tivesse muito tempo para poder se reunir, conversar sobre coisas, elaborar as nossas estratégias porque a gente ia trabalhar, mas a gente não tem esse tempo, e ainda assim o Espírito Santo, que é muito misericordioso, age de uma forma fazendo com que a gente consiga falar coisas alinhadas um com o outro, né? Que na verdade não é um com o outro, é o próprio Espírito Santo que está movendo, né? Eu fico impressionado com isso, glorificando a Deus pela misericórdia dele. Né? Então, assim, a gente fez live ontem, estamos inaugurando uma live hoje, vamos ter live terça-feira com uma médica, quarta-feira vamos ter live também, quinta-feira temos culto, sexta-feira temos live, sábado temos de novo para poder encerrar com louvor e adoração aí. E assim, nós vamos dar o máximo de informação possível sobre todas as perspectivas aí e fazer com que as pessoas possam ter informação, né, pastor? Qual é o nosso intuito aqui hoje? Eu fui uma vítima do Covid-19, não somente eu, como minha esposa e meu filho, de 3 anos, mas nós passamos por isso, glória a Deus, e só não sentimos nada. Né? Para não se falar que não sentiu nada, todo mundo teve febre um dia, nos medicamos e nos recuperamos, graças a Deus. Glória a Deus. Porém, nesse tempo, o que aconteceu? Né? Eu fiquei estudando sobre o assunto. Até então a gente ouve falar, pensa em alguma coisa, tem opinião sobre outra coisa, mas a gente não vai a fundo nessa história, né? Passei 15 dias, 20 dias em casa, né, em convalescência, em quarentena. Aí falei assim, quer saber? Eu vou mergulhar nesse tema e vou aprender o máximo que eu puder. Aprendi coisa boa, percebi muita coisa ruim que está acontecendo, e a gente precisa falar para as pessoas o que está acontecendo de fato, né? Porque a gente tem aí muita desinformação. Eu tenho dito para as pessoas que a gente está numa guerra, porém essa guerra é uma guerra de argumentos, de fala, né? Cada um tem uma visão, cada um tem uma perspectiva, e agora é a hora da gente lutar. É a hora da gente lutar, e essa luta começa no campo da informação. E aí, pastor, diga o senhor pensa a respeito disso. Bom, eu assim, louvo a Deus primeiro, né, pela sua iniciativa, entendeu? É muito bom e oportuno. Eu continuo, né, com a mesma visão que tinha, continuo mantendo a mesma posição, a mesma postura em todos os sentidos, né. Conversamos, inclusive, né, sobre isso, ao respeito, inclusive, da última mensagem ministrada na igreja, né? E eu cheguei nessa última mensagem realizada 15 de março na igreja, e aí, falando de uma perspectiva bíblica, né? Como era coincidente, né, a data da festa de Adar, para justamente essa declaração, entendeu? De uma perspectiva mundial, sobre essa pandemia, essa ameaça, esse lockdown e tal.
né? E eu vejo que Deus, em todas as coisas, o controle está nas mãos dele, né? Revelando, claro, né, porque ele disse que nada ele faria sem antes revelar a seus servos e a seus profetas, né? Temos um grupo de estudos com professores, doutores em teologia, da teologia bíblica, né, de raízes mais ortodoxas, que debatemos justamente sobre isso uma semana anterior, não exatamente sobre o Covid, Sim. mas o que exatamente as políticas mundiais fariam sobre o acontecido ou sobre esse que estava para acontecer. Uhum. E assim, para mim, tudo que acontece até hoje é confirmação daquilo que os homens tinham falado para a gente, né? E aqui, quando eu falo homens, são cientistas, né? Judeus, israelenses e alguns israelitas que eu tenho assim maior respeito enquanto ao conhecimento científico, ao saber, porque é muito difícil você encontrar um científico com essa formação, né, com essa origem judaica, ter algum tipo de segundas intenções, né, enquanto a passar uma informação, a passar um saber, a passar uma medicina. Por exemplo, assim, eles quanto mais tentam trazer coisas boas para o mundo a preços baixos, assim, a custos quase, né? E não somente para o seu próprio país, para o mundo. Então, assim, eu tenho um imenso respeito e prazer a ler artigos relacionados a eles, né? É diferente que eu, inclusive, agora há pouco estava vendo um debate entre, aqui respeitando a área médica, né? Mas literalmente vendo que existem em todas as áreas, existem médicos e médicos, existem profissionais de diversas áreas, na minha e da sua área, também com interesses obscuros ou limitados, né? E é uma lástima ver, né, como, diante de tudo que já se viu, tudo aquilo que já foi provado, entendeu? Não simplesmente no âmbito da teoria ou da experiência de laboratório, mas na vida diária, né? Ele ainda dizendo que precisam de, no mínimo, 7 dias, 10 dias para poder se aplicar, né, os medicamentos que já estão dando resultados em 99%. Só falou aí, pastor, sobre uma relação do mês de Adar com o momento que a gente está vivendo. Você já falou isso na igreja, mas relembra rapidinho, só para contextualizar, que não consegue, é difícil a gente reunir todas as informações juntas, né? O mês de Adar, na verdade, é um calendário, né, que, dentro da teologia judaica ou teologia bíblica, a gente conhece como o calendário bíblico, né? Não é o calendário que nós seguimos, o gregoriano, né? Então, esse calendário, ela geralmente começa sempre a metade de cada mês normal, ou seja, cada 15, 17, 19 de cada mês começa o primeiro mês bíblico, ou seja, existem 15 dias de antecedência, né? Então, esses calendários bíblicos, né, na festa de Purim, por exemplo, que se deu justamente nesses dias, né, se celebra, né, no mundo todo, os judeus celebram uma festa chamada a festa de Purim. E essa festa de Purim, né, eles relembram o sofrimento, não somente isso, mas celebram a redenção de Deus, né, de maneira sobrenatural. E isso eles levam e creem que exatamente nesses meses
Deus vai fazer também coisas grandiosas, coisas maravilhosas, né? Isso é algo lindo, lindo. Não é simplesmente uma data qualquer, né? Por exemplo, nós podemos viver hoje, dia 13 de julho de 2020. Para nós, o ano que vem, simplesmente será outro ano e outro dia, 13 de julho, bem diferente. No contexto dele, bíblico, judaico, né, da teologia judaica, não. Nesses dias, são propícios para que Deus faça algo sobrenatural, na magnitude, né, do que aconteceu na festa de Purim. Glória a Deus. Assim, pastor, esse é um tempo que, assim, eu estava pensando, né? Só está falando agora para a gente, enquanto pastor, e a nossa distância que a gente tem do calendário bíblico faz com que a gente não consiga viver nessa dimensão, né? Não. Porque a gente está desconectado desse tempo. Nessa desconexão desse tempo, desse relógio, desse calendário, faz também com que a gente não consiga viver o que a Bíblia está dizendo que a gente tem que viver. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo aí, de repente, comércio fechado, todo mundo de máscara, trabalho em casa, tudo proibido, isolamento social, mudou tudo, né? Uma mudança de repente. E aí eu queria que o senhor falasse para a gente agora, como pastor, e além disso também como psicólogo, psicanalista, né? Como é que essa quebra repentina de rotina, ela aciona alguma coisa na psique humana, ou deixa de funcionar alguma coisa da forma correta, né? Essa quebra repentina nos hábitos da gente. O que isso ocasiona aí? Essa mudança de forma de viver, esse bombardeio que a gente está vivendo, excessivo de notícias ruins todos os dias, que não dá para fugir dela. O que acontece, na verdade, é algo muito, como eu posso dizer, muito mais amplo daquilo que nós podemos observar, né? Mas algumas coisas são ou serão muito evidentes. Ou seja, neste momento, não existe como eu posso te dizer, não existe um manual escrito, né, cientificamente falando, não existe de quais serão ou como lidar com esse momento, porque é muito, muito diferente de tudo o que nós já vivemos, né? Mas algumas coisas são já sabido, né, que vão acontecer, não somente agora, né, mas a médio, né, curto e longo prazo. Voltando aqui e olhando de uma perspectiva teológica, né, nesse dia, inclusive, que eu ministrei na igreja, né, eu dizia que o que me preocupava na época, esse foi dia 15 de março, né, o que me preocupava na época não era a dita pandemia, entendeu? Porque a gente precisa olhar isso de uma perspectiva muito ampla. Tá? Se mudou a linguagem para também poder mudar os argumentos, né? A questão pandemia, ela é muito pesada. Existem hoje um conceito de pandemia bem diferente de 30, 40 anos atrás, entendeu? Mas é necessário entender de que por que se muda a linguagem, entendeu? Porque quando se muda a linguagem, você muda o argumento. Exatamente. E na mudança do argumento, segundo os meus interesses, eu faço com elas, né, aquilo que bem eu entendo, né? E aí também... Você viu um exemplo disso de mudança de linguagem? Não perde sua linha de raciocínio. Vou tentar fazer um parênteses rápido para a gente ilustrar o que a gente está falando aqui. Outro dia eu li assim, numa manchete de jornal, né? Homem é preso após decapitar a cabeça de uma pessoa. Alguma coisa assim, né? Decapitar a cabeça de vítima. Homem é preso. Não é homem, é bandido, é assassino, é preso, né? Mas não é homem, é preso. Quer dizer, a gente muda a linguagem, suaviza um crime horroroso, por um ponto, e por outro lado, a gente chama qualquer pessoa
que discorde de tudo que está sendo dito na mídia, o taxa de extremista, o taxa de qualquer nome que seja degradativo, que regrina a imagem, e assim a gente isola aquela pessoa, com uma simples mudança de linguagem. Né? Sim. Isso é comum, né? Existe uma emissora de TV que ela faz isso frequentemente, né? Não se fala o ato criminoso da pessoa, mas se fala do lugar onde ele mora, né? Ou seja, o morador da favela, né? E aí, mudando essa linguagem, você muda o contexto. E aí o nosso grande problema, quando vemos isso, não me preocupa a violência, né? Me preocupa o argumento. Não me preocupa a pandemia, né? Me preocupa como lida com isso, né? E porque tudo isso pode gerar a longo prazo, né? Problemas a curto prazo. E qual era o meu ênfase nesse dia, quando eu falei sobre a pessoa ter cuidado, né? Enquanto a informação que recebe, né? Porque sabido era que muitas informações viriam, né? Sabido era que viria. Então, eu disse assim, cuidado com a desinformação, cuidado com ouvir emissoras ou notícias, os jornalistas, por mais famosos que sejam, porque eles podem te fazer amar o bandido e odiar o mocinho. Exatamente. Isso nós temos visto hoje, né? E por detrás de tudo isso existem interesses que, se nós fôssemos falar aqui, a gente precisa de fazer vigílias de live, né? É verdade. Mas voltando aqui, né? As coisas que vão ser geradas, né? A partir dessa pandemia, porque sofremos uma violência, em certa maneira, abrupta, né? Dentro no nosso dia a dia, na nossa rotina, né? Dormimos com uma notícia ruim e acordamos debaixo de um jugo da restrição em todos os seus sentidos, né? Proibições, inclusive, impostas a ser tomado de maneira dura. Então, os distúrbios emocionais, entendeu? Os medos vão vir e estão vindo. Essa semana eu tive que atender a várias pessoas e era comum o medo. O medo a tudo. O medo no mais amplo sentido do lado ruim, porque o medo também é bom, entendeu? Olha como essa coisa de medo, olha como a gente tem sido bombardeado. Ano passado, nós sofremos muito com medo em função da violência. O senhor lembra? Sim. A gente mudou o horário de culto, as pessoas saíam já correndo. Quer dizer, aquilo, uma coisa gostosa que é numa igreja, que a gente terminar um culto e ficar conversando com as pessoas, a gente teve que anular, sabe? Porque as pessoas têm que acabar o culto, entrar no carro, pegar seu ônibus ou pegar seu Uber e ir embora rápido. Ou ir embora a pé, sem carteira, sem celular, olhando para tudo quanto é lado. A gente passou muito medo disso, né? Muita gente, não vou na igreja por conta do medo, do assalto. Esse ano, infelizmente, a gente tem essa nova onda, né? Que acho que está acontecendo aí da pandemia. E o medo também está lá. Existem entidades que elas se alimentam do medo, né? Sim. Quando a Bíblia fala que o apóstolo Paulo falou que a gente não tem que lutar contra a carne ou sangue, mas sim contra potestades espirituais, a gente esquece de aplicar isso no nosso contexto social, né? Exatamente. A pandemia esse ano, a violência no passado, tudo isso faz parte desse contexto que não é carne ou sangue, e sim entidades espirituais. Ninguém entende nada. A violência existiu, o vírus existe. Mas como o nosso cérebro lida com isso, é aí que está. O nosso campo de batalha está aqui, né? Veja bem, voltando, né, e sem fugir, porque, assim, para mim, como alguém que estuda teologia, mas que é formado nessas áreas do psique, a minha tendência é quase ir mais para o lado da teologia, né?
Mas, teologicamente falando, naquele dia, né, eu disse o seguinte, o medo, entendeu? O medo, ela te faz fazer coisas, o medo cega a pessoa. Né? Agora, olhando pelo aspecto psicológico, emocional, você sabe que o medo, ele te mantém numa situação acuada, recuada, e ela gera em nós sentimentos ruins, ela abaixa, olhando para o outro lado, abaixa teu sistema imunológico, te impede de você viver o dia como deveria viver, você não desfruta, entendeu? A vida, você não desfruta o dia, você não desfruta ir para o trabalho, você não desfruta ir para a igreja, você não desfruta ir para uma praia, porque o medo que você tem, e isso hoje, entendeu? É o que estamos vendo, né? E aí você vai ter... do corpo, né? Você não pega a vitamina D do sol. Exatamente. Exatamente. Os minerais que vêm do mar, que são importantíssimos para a gente, enfim. Isso, entendeu? Então, assim, o que nós temos visto hoje, o que eu tenho visto na prática, nos atendimentos, né? As pessoas apresentando, né, sintomas já depressivos, entendeu? Outros que já tinham, e isso é que me preocupa mais ainda, porque os que estão sofrendo mais neste momento são aqueles que já tinham alguns problemas ligados às suas emoções, né? Alguns problemas emocionais decorrentes de outras coisas, que se agravam neste tempo. É um gatilho. Não necessariamente é um gatilho, na verdade, eles sofrem uma piora muito grande. Por quê? Porque eles não podem ir a seus atendimentos, eles foram privados, entendeu? Eles não podem ter a liberdade que necessitam, entendeu? E aí nós falar de fobias. Imagina pessoas que têm claustrofobia. Sim. Entendeu? Como se sente, entendeu? Sendo impedido. Imagina, entendeu? Hoje nós vemos assim, a ansiedade nas pessoas, estresse nas pessoas, humor baixíssimo nas pessoas. E esse medo atrapalha até mesmo as relações das pessoas, né, pastor? Porque, por exemplo, outro dia a gente foi chamar o técnico aqui para poder ver a nossa internet. A gente olhou para aquela pessoa, parece que a gente não estava vendo a pessoa, a gente estava vendo o vírus. Sim. A gente parou de olhar para as pessoas, né, com carinho, com afeto, e passou a olhar para as pessoas com desconfiança. Sim. Será que eu vou pegar vírus dele? Será que eu vou passar vírus para ele? Sim. Será que ele está com vírus? Espirrou, tossiu. É uma coisa, sabe, um alerta. Né? E isso, veja bem, isso isso vai criar um estigma. Por exemplo, eu estive nesses dias com uma pessoa que se autoestigmatizou. Né? Por exemplo, estava conversando, ela estava vindo do plantão, ela é uma enfermeira, aí vindo do plantão, aí eu cheguei, aí ela falou, pastor, pelo amor de Deus, fica longe, vou entrar, vou tomar banho, depois eu te atendo. Perceba, uma pessoa que está ligada à área de saúde, que está na frente de trabalho, que está na frente de batalha, lidando diretamente com essa questão. Né? Mas presta atenção, isso é ela mesma se estigmatizando. Sim, sim. Agora perceba as pessoas que têm certas limitações enquanto compreender o trabalho dessa pessoa, que ao vê-la, eles são os que a estigmatizam. É verdade, é verdade. E a bloqueia, se impede enquanto ao seu relacionamento. Isso vai deixar... Olha, existem as questões chamadas, né, os problemas de transtornos pós-traumáticos, né? Sim. Mas, deixa eu te dizer, muitos médicos, muitos profissionais da área da saúde, e eu vou te afirmar isso, em teoria, porque eu não tenho como provar cientificamente ainda, eu acho que ninguém tem como provar, mas é muito provavelmente que muitos profissionais da área de saúde venham a sofrer estes problemas posteriormente, tá?
E isso tem sido a minha preocupação enquanto a ser humano, entendeu? A pessoa, a vida, a emoção, os sentimentos, né? A mente, tudo que se trata de psique. Então, hoje nós temos um desafio, né? Quando nós vemos, por exemplo, as igrejas fechadas, caramba, a igreja, querendo ou não, não é um lugar de perfeição, mas é um lugar onde que, no mínimo, você cria vínculos de relacionamento, de amizade, ou você que vai mais buscando as coisas espirituais, você chega a ter um nível de intimidade com aquele que você chama do teu Deus, do teu amor maior, e você, de alguma maneira, se desabrocha diante daquilo, né? Então, você, hoje, não tem essa liberdade. Olha essas barreiras que estão surgindo, né? Então, eu vejo hoje os estresses, né, traumáticos e os pós-traumáticos. Tá? Hoje é fácil, entendeu? A pessoa estar num estado de irritabilidade tremendo. Exatamente. Já era anterior. Hoje as pessoas têm uma facilidade de ficar raivosos. O Thiago Brunet falou uma coisa interessante outro dia. Ele falou assim: uma das coisas que essa pandemia revelou é que, para muitas pessoas, o trabalho não era uma provisão financeira que Deus deu, e sim uma fuga, né? Sim. Porque ela saía de casa, saía da família, aquilo arejava a cabeça dela de uma forma. E agora, de certa forma, a gente foi forçado a encarar os nossos problemas, né? Eu recebi um artigo da revista Lancet, né? De Lancet, né? Uma revista científica, onde que ele diz algo que eu, assim, meio que em tom de brincadeira, eu falei outro dia, né? Que quem sobreviver em questão de relacionamento conjugal nesta crise, né, pandêmica, pode, de fato, dizer até que a morte nos separe. E a revista científica, ela disse justamente, vou traduzir, né, ele diz o quê? Diz que os relacionamentos familiares, né, principalmente marital, se tornariam completamente hostis. Por quê? Porque assim como você faz o trabalho uma fuga, entendeu? Você pode também revelar nesse convívio a tua verdadeira identidade, teu verdadeiro eu. Se deparar não com seu cônjuge, mas deparar com seu rival. É verdade. Como lidar com isso? Entendeu? Porque no trabalho, o teu chefe sim, senhor, tudo bem, e em casa? Entendeu? Podemos medir os níveis de estresse que a gente vai estar vivendo, né? Essa exaustão emocional que a gente vai estar vivendo, entendeu? Então, assim, hoje as pessoas que têm me preocupado bastante são as pessoas que estavam em depressão, aos que estão entrando nesse estado depressivo, entendeu? E aqueles que estão com vários distúrbios emocionais, né, a insônia, por exemplo. Né? Esses dias uma pessoa chegou, me chamou, disse assim, eu posso marcar um horário? E falei assim, pode, né? E marcar o dia, e chegou no dia, e eu vi ela muito ansiosa, muito inquieta, né? Enquanto eu atendia, mas ela me falava uma coisa e queria me dizer outra coisa. E no final, terminamos, né, a nossa sessão, e aí ela ficou calada, né? Aí colocou a mão na bolsa, e aí a pessoa falou, eu estou com muita vergonha de estar aqui, mas eu precisava estar aqui. Né? E ela suava, nítido o nível de estresse, de ansiedade que ela estava, né? E ela disse assim, eu vim porque precisava.
Aham. mas eu não tenho dinheiro, entendeu? Para fazer o pagamento, né? Nossa. E aí eu disse para ele assim, mas e quem disse que eu precisava pagar, entendeu? Ah, E quando eu disse isso para ela, ela chorou, eu acho que ah, uns 10 minutos, entendeu? é, Ela é. chorou. E você sabe que nesse momento, para mim, foi mais valioso o choro, Aham. entendeu? Do que é, o real, a nota, uma nota, duas notas, ou seja, quantas elas forem, entendeu? E depois você via ela saindo numa leveza, entendeu? Sobre Isso é isso, lindo. pastor, eu lembro que outro dia, bem no início, que começou tudo isso, né? Eu orando ao Senhor, e Deus estava falando comigo exatamente isso, que Deus ia usar esse tempo para que nós valorizássemos a igreja, né? Uhum. Aqui a Geisa até colocou aqui nos comentários que a pandemia potencializou os sintomas, né? A Geisa da nossa igreja, Sim. ela também é analista, falando sobre os sintomas das doenças emocionais. Quem quiser colocar comentário ou pergunta, pode ir colocando que a gente vai lendo, vai comentando ao longo aqui, à medida do possível, e da nossa cabeça funcionar também, que a gente é devagar para isso. Uhum. Mas pode escrevendo aí. Mas sobre isso, Deus falou comigo exatamente, sabe, que Deus ia usar esse tempo para a gente poder valorizar a igreja. Por quê? A gente tem ouvido poucas mensagens sobre o arrebatamento da igreja, sobre o retorno. Uhum. Por mais que a gente se esforce para falar sobre isso, nunca é o suficiente. Sim. E a gente está num tempo de muito entretenimento. A gente está com uma sociedade viciada em entretenimento. É o Uhum. WhatsApp, Facebook, Instagram, Netflix, e maratona isso, e maratona aquilo, e tem demanda de trabalho, e tem não sei o quê, e tem filho, e tem conta. Às vezes parece que ir à igreja e cultuar a Deus se torna a última coisa da nossa lista. Uhum. Esse tempo que Deus retirou a igreja, olha o reflexo nas doenças emocionais que tem se Sim. revelado. Né? De Sim. fato, falou a verdade. As pessoas têm sofrido muito de doenças emocionais e Sim. como a igreja tem feito falta na vida das pessoas. Né? Sim. Nós mesmos estamos sofrendo, estamos em luto, aí perdemos o irmão da nossa igreja, o Uhum. irmão querido, Sim. as condolências com toda a família dele. E o que eu observei foi exatamente isso. O irmão Edson, com toda a dificuldade que ele estava, e nós não negávamos isso, ele estava no altar adorando ao Senhor todos os dias. Né? Às vezes ele Exato. saía da quimioterapia e ia direto para o altar, né? Com pouca Uhum. força, estava lá. Retirou, foi retirado isso dele, essa possibilidade de estar no altar adorando, servindo a Deus ali. Você vê Uhum. como a saúde dele acabou, né? O pouquinho de saúde que ele tinha acabou, ele veio a óbito. Quantas Uhum. pessoas não tiveram aí um decréscimo na sua saúde em todos os níveis, não só emocional, em função desse isolamento, né? Precisam ter sido privadas de estar com pessoas. Né? Isso foi assim muito evidente na vida dele, entendeu? Eu, eu quero acreditar que esse estado anímico dele, essa força que ainda lhe mantinha de pé, era o fato dele ter esse desejo de estar fazendo, né? E isso é muito lindo, porque essa semana eu conversava com uma pessoa, um pastor, um colega nosso, que não está bem, né, devido àquilo também que nós temos enfrentado, né, que é a crise financeira que acarretou isso, né? E eu, conversando com ele falou para mim assim, pastor, como fazer, como sair, como dizer, como podemos fazer para minimizar as consequências deste tempo, né? A minha resposta foi o seguinte, né? Que a melhor forma da gente sair né, de um aspecto psicológico, né, eu acho que é manter o nosso altruísmo, né, em alta, entendeu? Eu acho que é a melhor a forma, no lugar de nos sentirmos coagidos a seguir regras, né? Eu sou um pouco resistente a algumas regras, principalmente quando se trata de OMS, né? Por quê? Porque é impossível
seguir ordens, seguir normas estabelecidas por uma Organização Mundial da Saúde, quando a própria Organização Mundial da Saúde, que deveria reger e dar as mínimas diretrizes de maneira coerente, é a que desinforma, né? Tendo em vista que em 2 meses mudou de opinião 14 vezes, 13 vezes. É um absurdo. É inaceitável. Né? Então, acho que o que o altruísmo, né? O altruísmo é a capacidade de considerar o bem-estar dos outros, né? E o nosso mesmo, entendeu? E qual é a minha orientação diante do que estamos vivendo, né? E seguir regras que sejam prudentes, coerentes, entendeu? Sem egoísmo, entendeu? Porque existem coisas que são completamente inaceitáveis. Por exemplo, o uso de luvas, entendeu? Sim. Eu fui nestes dias no mercado, eu pessoalmente estive no mercado, e a menina que estava atendendo estava com luva. Uhum. E as luvas que possivelmente, ou que seriam uma ferramenta, um instrumento de prevenção para impedir a proliferação ou ser contagiado, né, com o vírus, ela trazia nas mãozinhas da coitada, da menina, uma sudorese excessiva. Que quando ela levantou a caixa para me passar, chegou a pingar pela luva dele. Olhei para a mãozinha dela, estava molhada, entendeu? E eu brinquei com ela e disse assim, você acabou de lavar as mãos? Ela disse, não, moço, não aguento. Todos os dias é isso. Não. Então, assim, existem normas. Existem lugares que você entra hoje, por exemplo, e o gel mais parece um escarro. Uhum. O chamado álcool gel, né? Que você não sabe o que fazer. Estive em outro local, onde o rapaz, quando botou na minha mão, falou, rapaz, você escarrou ou você colocou álcool gel? E ele ficou uma gosma na minha mão que não queria secar. Tive que ir no banheiro do estabelecimento e lavar as minhas mãos. Só para você ter uma ideia, se você for colocar essa mão 10 minutos depois de ter passado esse suposto álcool gel para te prevenir, você vai encontrar milhões de bactérias, milhões de vírus ali grudar na sua mão. Então, assim, manter um espírito altruísta, né, é deixar que as pessoas deixem de ser egoístas, você deixar de ser egoísta, né, mas orientar de maneira, né, creio que correta, né, considerando o bem-estar seu e da pessoa, né? Você não pode também ser imprudente, não estamos negando a realidade desse vírus, não. Né? E quando eu, no início, falava da desinformação, uma das minhas preocupações maiores é enquanto a essa mudança de linguagem. Mudaram a linguagem, mudaram o argumento, e com isso fizeram um montão de coisa, né? Quer ver outra coisa de mudança de linguagem? Não é a primeira vez que vírus afeta o mundo. A gente teve gripe suína, gripe aviária, tudo isso veio do mesmo lugar. A gente tem uma certa dificuldade de falar aqui que o Facebook é meio sensível quando você fala de alguns países. Mas a gente sempre teve gripe. Esse ano não pode chamar de gripe. Esse ano é outro nome, né? Aí tem um nome aí, eu não quero ficar falando para não prejudicar o vídeo, aí ser retirado depois da plataforma do Facebook. Mas não é mais gripe. Você não pode falar uma gripe que veio do país tal. Não é. Né? Tem o CID, ela está chamando pelo CID da doença, do vírus. E é justamente para chocar, causar impacto. Se você chama só de gripe, você minimiza o impacto que tem. Né? A Ruth falou aqui, não estamos acostumados a lidar com nossas emoções, assim como nossos medos. Né? Ela participou também dizendo isso. Então, se você quer complementar para o que você está falando, eu queria falar de OMS, né? Sim, só para você ter uma ideia, né? E isto são dados científicos, né? Dados científicos, eu vou te passar, né? Por exemplo, a influenza foi uma gripe,
Tá? E isso, hoje, até esse momento, ainda continua matando, entendeu? Estive conversando com um professor meu, né, de doutorado, e ele estava dizendo que, neste ano, só no México, 1.400 pessoas morreram por influenza, entendeu? Olha. 1.400. E que, nos Estados Unidos, este ano, também morreram mais pessoas com influenza. Então, quando a influenza saiu, olha só, na época que a influenza saiu, né, se declarou como uma pandemia, né, ele em 2 meses, contagiou 26 milhões de pessoas. Em 2 meses. Né? Nós estamos chegando a essa quantidade agora, com influenza. Entendeu? Foram 14 mil mortos em 2 meses. Tá? Foram 250 mil pessoas internadas. Só que esse vírus ainda está atuando. Mas a pergunta que se faz no meio científico, e aqui falo de científicos sérios, que não estão atrelados a partidos, a poder, a buscar status, entendeu? Porque existem, né? Assim como a doutora que agora acabou de ser desligada, entendeu? Só por uma questão política. E isso é muito triste. Quando eu falo assim de informações que eu estou dando aqui, não estou trazendo senão a verdade, né? Que existe uma coisa que eu aprendi e eu vejo hoje como a honestidade acadêmica é válida, e hoje, quando eu olho desse prisma, a desonestidade acadêmica, científica, ela é muito grande. Hoje, existem científicos aqui no nosso estado que receberam dinheiro do poder público para poder trazer argumentos não verídicos, entendeu? Então, assim, essa questão da desinformação, eu creio que está sendo, né, o maior problema. E baseado nessa desinformação, eu diria assim, que esta pandemia não é do Covid-19. Esta pandemia, eu poderia lhe chamar a pandemia do medo. Porque quando você fica com medo, quando você é governado, quando você é liderado, quando você sei lá, conduzido em base ao medo, você pode manipular, você pode se aproveitar de tantas coisas, entendeu? Como antigamente as igrejas falavam, né? E algumas ainda falam, né? Que Deus vai pesar a mão, Deus vai te dar o cajado, e aí a pessoa cede a Deus por medo, né? Então, assim, baseado no medo, imagina, no Peru, né? No Peru, por exemplo, eu estava vendo amigos, né? No grupo aqui, amigos falando assim, está com coronavírus, você não pode tomar banho, né? Aí uma delas falando assim, não tomei banho já faz 21 dias, porque se eu tomar banho, a água entra pelo pulmão e se acumula, e tem mais facilidade de trazer uma infecção pulmonar, e não pode comer carne vermelha, não pode comer peixe. Aí eu falei assim, gente, é verdade isso? E aí as pessoas falam assim, presta atenção, aí as pessoas falam assim, não, porque o coronel tal da polícia militar morreu, ele comeu, tomou banho e morreu, entendeu? Quando você olha de uma perspectiva, né, mais ampla, eu tirei uma conclusão, e eu gostaria de estar errado, entendeu? E eu falei para um amigo, né, que ele é oficial do Exército, né, e falei assim, sabe por que os governos estão permitindo que pessoas de patente alta venham a óbito? Por quê? Porque é fácil manipular a informação e legitimar os seus atos desonestos, corruptos, quando uma pessoa de patente alta morre.
Só que a morte não está atrelado à patente. A morte de um homem de uma posição alta na sociedade, ele só reforça o desejo de um governo que tenta trazer e impor as regras, né? Porque no Peru se colocou o exército nas ruas. Tá? Olha a coerção que você está tendo. Olha o transtorno, olha a intimidação que você traz para uma nação. Né? E para mim, esse Estou na Rua no Peru não me traz lembranças boas. Teve um presidente americano que disse, né, que se a gente abrir mão da liberdade por um pouco de segurança, a gente não merece nem segurança e nem liberdade. Né? Exato. A liberdade é a primeira coisa que a gente tem. Isso é livre quem não tem medo. Né? E aí, com isso, a gente não quer negar. Às vezes parece que a gente está negando que o vírus existe. Pelo contrário, o vírus existe e é letal. É letal. Precisa falar isso. Mas o que acontece? A letalidade do vírus não está em si. Né? É o que a gente está falando. Exemplo, da OMS. Né? Qualquer um agora que está assistindo a gente, se der um Google aí, vai ouvir falar unanimemente, em 2, 3 páginas com cada site diferente, que máscara é a melhor proteção contra o coronavírus. Só a OMS a gente já viu dizer várias vezes a respeito de máscara. Não usa só infectado, usa todo mundo. Agora, no dia 6 de junho, deixa eu ler aqui o que a OMS escreveu. O diretor da OMS escreveu assim, não posso dizer isso de forma mais clara. Máscaras por si só não vão proteger você da Covid-19. Quer dizer, mais claro do que isso. E aí, sobre isso, eu trago um conhecimento aqui a respeito de um estudo publicado no dia 11/6, de um cientista canadense chamado Denis Rancourt. Né? Isso é um cientista PhD que trouxe um estudo, depois eu vou colocar os links aí para todo mundo ter acesso. Deixa eu falar o trecho do que ele diz. Houveram extensos estudos randomizados, controlados, e análise e meta-análise de estudos randomizados, que mostram que máscaras e respiradores não funcionam para prevenir doenças respiratórias semelhantes à influenza ou doenças respiratórias que se acredita serem transmitidas por gotículas aerosóis, partículas, né, que saem no espirro enquanto a gente fala. Além disso, a física e a biologia conhecidas, relevantes, que eu reviso, são tais que máscaras e respiradores não devem funcionar. Seria um paradoxo se máscaras e respiradores funcionassem, considerando o que sabemos sobre doenças respiratórias virais. O principal caminho de transmissão são partículas aerosóis de tempo de permanência prolongada, menor que 2,5 micrômetros, que são finas demais para serem bloqueadas e as mínimas doses infecciosas é menor do que uma partícula de aerosol. O que ele está falando aqui? Que uma partícula do vírion, né, o vírion é quando ele está fora da célula, quando ele está dentro da célula humana, ele se torna um vírus. Esse vírion que fica aí no ar enquanto a gente fala, milhares deles, né, milhões deles, inclusive o da influenza, inclusive do Covid-19, ele é menor do que a costura de uma máscara de pano e da N95, que é a máscara mais potente que a gente tem hoje, que as pessoas utilizam. Ainda assim, o vírus é menor. O vírion, ele é menor do que essa costura. Isso ele está falando aqui. Ele está dizendo, é um estudo que está comprovado aqui, que a máscara não funciona. Por que a gente está falando isso? É a primeira vez na história da medicina que eu conheço em que a gente isola os doentes junto com os sãos. Toda doença que eu vi falar, você pega os doentes, isola e os trata. E os sãos você separa dos doentes, justamente para um não pegar o outro, uma doença não pegar para o outro. Agora não, a gente juntou tudo, né? Além disso, a gente tomou o medo e medidas erradas de prevenção. A máscara não protege. Algumas... Alô, tá me ouvindo? Não é isso, cara. São... Você está me ouvindo também? Caiu não, né?
Não, agora estou te ouvindo, Tá me ok. ouvindo? Tá bom? Ok? Tô. Ah, tá. O caminho não é se esconder do vírus, o caminho é que a gente possa se prevenir, aumentar a nossa imunidade, aumentar o nosso sistema imunológico, e para isso tem remédios, né? A gente não pode receitar remédio para ninguém, porque a gente não é médico, Uhum. mas se a gente pesquisar e sair da notícia que passa nos jornais da televisão, a gente vai ver que há formas de a gente lutar contra o vírus sem se esconder dele. Existe algo que a gente precisa falar, entendeu? E certamente como uma forma de informação. Né? Por exemplo, eu vou te dar algumas questões que aconteceu, experiências assim, muito próximas. Né? Minha irmã, no dia 9 de março, ela comprou tudo aquilo que era chamado medidas, entendeu? De segurança, fez uma compra para 3 meses, né? Não sair mais, enfim. E o que aconteceu? Ela, em casa, sozinha, sem sair, sem visitar ninguém, ela passou mal. Fechado, num ambiente fechado. Entendeu? Ela é solteira, ela mora sozinha. Outra amiga minha, né, muito amiga muito próxima, a mesma coisa. Entendeu? E ela muito indignada, porque ela comprou, não sei, tantas coisas para se prevenir e tal e tal. Enfim. Nos Estados Unidos, Nova York, foi até notícias, né, que pessoas que estavam num completo isolamento foram contaminadas. Né? Eu estava lendo hoje, nesse artigo de Lancet, né, científico, eu estava lendo o seguinte: antes de tomar antibióticos, você precisa se fortalecer com probióticos, entendeu? Eu acho que o nosso grande problema é que a gente não sabe se prevenir, a gente gosta de que primeiro aconteça o problema para depois tratar, né? E isso, às vezes, é um erro muito grande no nosso meio, né? E nós precisamos, hoje, falar o quê? Precisamos falar para aqueles que estão, hoje, desejosos de ouvir, né? O que é bom que a gente tenha uma informação honesta, entendeu? E sair de jornais, né, sensacionalistas, que só trazem, entendeu? Inclusive, uma das formas de você se livrar e estar num estado emocional bem é você, segundo um estudo científico de psicólogos de mais de 66 países, entendeu? Um estudo que eles dizem o seguinte: saia das redes sociais onde trazem desinformação. Né? Porque isso te deixa num estado completamente alterado, vai trazer em ti sentimentos ruins, geralmente sentimentos que surgem a partir dessas notícias ruins que a gente lê, ou recebe, são pensamentos catastróficos, entendeu? E olha o que diz aqui a revista de Lance, né? É uma revista que eu acompanho para ler. Né? Ele diz assim: para diminuir as consequências emocionais da quarentena, diz assim, os autores indicam que a quarentena é geralmente uma experiência desagradável, separados, pois, de entes queridos, pela perda de liberdade, a incerteza sobre o estado da pandemia, que gera nas pessoas o tédio. Né? Ou seja, uma revista científica está dizendo, né, que para sair desse, entendeu? Devemos nós entender com clareza que esse momento é um momento completamente desagradável, né? E devemos nós estarmos bem, devemos nós termos regras claras, né? Termos montarmos rotinas que sejam desagradáveis, porque às vezes o que a gente tem visto hoje, né? As pessoas falam assim: como amanhã não tenho nada para fazer, eu vou dormir, vou ver. A gente passa a noite desacordadas, pessoas, só que elas não sabem que isso está agravando, né, o seu comportamento, né? Está agravando a sua maneira de viver, ele está trazendo sobre ele efeitos
ruins, isso vai ter consequências ruins na vida de uma pessoa, né? E vão ser, às vezes, as consequências mais dramáticas, né? Então, assim, o que nós podemos hoje dizer, né? Que esta quarentena vai trazer, né, um estresse, vai revelar ansiedade, vai potencializar, entendeu? Os sintomas, entendeu? De irritabilidade, distúrbios emocionais, todos esses sintomas psicológicos, né? Eles vão se manifestar. Ah, pastor, eu estou agora bem, né? Tudo bem, mas eu não estou preocupado com agora, tá? Nunca se fez tão importante a gente se blindar daquela palavra que diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, né? Se a gente se conformar com toda a notícia que a gente está recebendo, o caminho é declínio emocional, né? A gente tem que transformar pela renovação da mente. Que mente é essa? A mente de Cristo, né? Não é a mente do que passa na televisão, não é a mente do medo, não é a mente da pandemia do momento, é a mente de Cristo, né? A mente que consegue olhar para tudo que está acontecendo e adotar outra perspectiva sem ser o pavor, sem ser o medo, sem ser o desespero, sem ser a desesperança, né? Pastor, a gente está aí com 1 hora de live, né? Para quem chegou depois, deixa eu só falar. O intuito nessa semana é a gente fazer uma série de lives que começou ontem, na ceia e no culto à noite, até sábado que vem. E qual é o propósito? Primeiro semestre do ano, a gente passou como lutador no canto do octógono, das cordas ali, apanhando e resistindo como... Agora, no segundo semestre, no segundo round, a gente quer lutar, mas a gente quer sair das cordas e vencer essa batalha, vencer essa guerra, fazer um segundo semestre diferente. A única instituição que é habilitada para prosperar em meio à crise é a igreja, né? Deus disse para Ezequiel para ele profetizar em meio aos ossos secos, né? Não existe nenhuma outra classe que profetiza, que dá notícias boas no meio de um cemitério, no meio de um monte de ossos. Então, esse é o ambiente onde a igreja prospera. Quando as pessoas não têm esperança, a igreja se levanta como sal da terra, como luz do mundo. Então, o que a gente está fazendo aqui é o início. Live não vai mudar a nossa situação, mas primeiro a gente vai nutrir as pessoas com informações. E esse segundo semestre a gente vai bolar uma série de estratégias aí para poder fazer as coisas acontecerem. E eu tenho certeza, eu vou profetizar isso aqui, vai ser um ano espetacular na vida das pessoas, né? Pastor, olha o que Deus colocou no coração. No calendário bíblico, cada dia do ano a gente lê uma parte da Bíblia, né? Isso. Esse dia 13 de junho, o calendário bíblico é o mês de Tamuz. Né? E aí tem uma parte da Bíblia que se lê que é Números capítulo 13. Aliás, Números capítulo 31. Agora, olha o versículo 16, que é exatamente o que vai ser lido nessa semana. Números 31, 16. Diz assim, ó: eis que estas foram as que, por conselho de Balaão, deram ocasião aos filhos de Israel transgredir contra o Senhor, no caso de Peor. Por isso houve aquela praga entre a congregação do Senhor. Números 31, 16. Deixa eu tentar explicar. 31, 16. Olha o que está dizendo aqui. Está falando que o povo de Israel sofreu por uma praga por seguir o conselho de Balaão. Agora, quem foi Balaão? As pessoas estão vendo a gente, né? Balaão foi um profeta que foi comprado para profetizar contra Israel. Por Balaque, né, o rei de Moabe. Agora, por que isso? Moabe queria vencer Israel, mas vencer na guerra era muito caro. Ia custar vidas, ele podia perder a guerra, ia custar dinheiro, ia custar ouro, ia custar prata. O que era mais barato para Moabe? Contratar um profeta e amaldiçoar Israel. Então, o profeta, ele nessa passagem aqui, Balaão, ele simboliza a facilidade, ele simboliza aquele que quer buscar um atalho para conseguir uma coisa mais barata.
Uhum. E diante disso, desse contexto, trazendo para o que a gente está vivendo hoje, olha para o que é a China. Uhum. A China das nações da Terra que está fazendo exatamente isso. Manda-se fábrica para a China porque lá é mais barato. Ah, faz um carro na China porque na China a mão de obra é mais barata. A indústria têxtil, toda ela é made in China, porque o preço fica menor. Tudo hoje é made in China. E aí, a custo de que a gente tem feito isso? Esse aqui é o ponto principal, né? Tem uma reportagem na revista UOL que diz assim, o UOL 4/3/2020, minoria muçulmana faz trabalho escravo na China para fornecedores da Apple, Lacoste e BMW. Vou colocar esses links aqui todos na live depois. O Globo, 22/12/2019. Prisioneiros chineses denunciam trabalho escravo em cartão de Natal encontrado por menina britânica. 14/6/2019, notícia da ABIN. De 2014, 1.600 chineses morriam diariamente por excesso de trabalho. Hoje, essas mortes continuam sendo glorificadas como atos heróicos, mas no Centro Financeiro de Pequim, 60% das pessoas trabalham além do limite legal. Na fábrica da Foxconn, fornecedora da Apple, 18 pessoas tentaram suicídio e 14 delas morreram. Os operários revelaram a um jornalista britânico que houve muito mais casos fatais. Em recente livro, esse periodista narrou ter visitado o local e concluiu que não era próprio para seres humanos, e explicou que o trabalho que trabalhou e trabalha sabe que um pouco o que é um inferno, uma fábrica da China. Numa outra fábrica, 150 funcionários chegaram a se agrupar no telhado da fábrica e ameaçaram jogar-se lá de cima pelas condições de trabalho. Né? Isso está no site da BIM. Ou seja, o mundo inteiro, as nações inteiras, beneficiam de produtos baratos a troco de trabalho escravo. Né? De nossos irmãos chineses, no fim das contas, que é assim que Deus nos olha. Deus não olha raça, etnia, não olha a cor da pele, ele nos olha como todos irmãos. E a indiferença da igreja, quer dizer, o Brasil é um país cristão, né? Geograficamente é considerado um país cristão, os Estados Unidos é um país cristão. Todos esses países têm relações com a China e mandam para lá. É lindo a gente falar que é um país cristão e explorar a mão de obra da China e continuar se vestindo, andando de carro, comendo, bebendo, aplicativo aí para poder comprar produtos na China, a troco de trabalho escravo. A nossa é indiferença, né? Além disso, do trabalho escravo, tem outra coisa, vai muito mais além disso. 2/1/2020, Gazeta do Povo. Pastor é condenado a 9 anos de prisão em renovada perseguição aos cristãos na China. 11/1/2018, o Globo. Demolição de templo evangélico na China levanta temor de perseguição aos cristãos. Ou seja, cristãos chineses são perseguidos e mortos, trabalhadores chineses são escravizados, trabalhadores chineses preferem se suicidar a continuar trabalhando em condições impostas naquele país. E nós aqui no Ocidente ignoramos tudo isso e compramos produtos baratos da China. Né? A gente continua comprando produto barato. E aí é o que Deus tem me falado. Por que eu estou falando tudo isso? Há algum tempo, Deus tem usado profetas pelo Brasil afora para falar que a gente não tem que repreender o vírus, não. A gente tem que orar por arrependimento. Eu estava ouvindo isso, achei coerente, mas eu não entendi. Arrependimento de quê? Orando ao Senhor antes de fazer essa live, Deus me mostrou isso, né? Que a gente tem se comportado como o rei que foi contratar Balaão para amaldiçoar Israel. A gente está buscando facilidades, né? Não adianta a gente, eu, Senhor, todo mundo que está assistindo essa live, a igreja como um todo, ouvir isso, falar, eu me arrependo, Senhor, e continuar comprando produto chinês indiscriminadamente. Nós não temos nada contra o povo chinês, e sim contra o governo chinês que escraviza pessoas, né? Esse é o ponto. Escraviza pessoas, persegue a igreja, e a gente não pode permanecer indiferente. Existem lugares onde que a mão de obra, né, da China chega a $12. Né? E todo ano morre quase 12 mil crianças. Né? No mundo, 8 mil crianças morrem por dia
por fome. Isso você pode ver em qualquer pesquisa ali, quantas crianças morrem no mundo. Mas uma coisa que me chama a atenção, né, e aqui eu volto, sem querer ser, de repente, cansativo, ou estar dando volta no mesmo eixo, né, eu volto àquela palavra, né, do dia 15 de março. Essa palavra marcou para mim. Eu não dormi naquele dia que eu vi essa palavra. Uhum. E veja que interessante. Quando você fala de Balaão, eu sempre tinha Balaão como cara que não ouviu Deus, não ouviu o anjo. Né? Mas neste ano, Deus me revelou de fato quem Balaão era. Uhum. E, na verdade, essa revelação foi por entendimento a partir de eu questionar o versículo lido de como um profeta não vê um anjo. Essa pergunta, né? Como um profeta não vê um anjo? Como um animal vê um anjo e o profeta não vê? Né? E aí eu li, reli, entendeu? E aí uma coisa interessante, quando você falou sobre ele, né? Que ele foi pago para profetizar em conta do povo de Deus, uma coisa interessante, que a Bíblia traduz em português das montanhas do norte. No original, não fala das montanhas do norte. No original, o entendimento dessa montanha do norte, ela fala, na verdade, traduzido literalmente, seria das cavernas das trevas. Olha e aí isso. você descobre, na verdade, que Balaão, na verdade, era um bruxo, e não um profeta. Olha isso. Porque, na verdade, a palavra profeta, tá, é a mesma tradução para vidente. Né? E o vidente, ele é relacionado a profeta nesses tempos. Só que quando você fala vidente, está mais para algo mais místico, né? E tal. Então, é uma coisa interessante. Realmente, ele é pago por Balaque, né? Ele sabe que Deus proíbe, né? Deus se manifesta e diz, tu não podes amaldiçoar quem eu abençoei e tal, e ele abençoa e tal. Mas veja o conselho que ele dá antes de ir novamente para seu lugar, sua guarida. Né? O conselho que ele dá para Balaque é não pelejar. O conselho que ele dá para Balaque é que seus homens deixem as armas e que se busquem mulheres das mais preciosas, das mais sensuais, e que se deitem com os homens de guerra de Israel. E assim faz. E assim eles vencem, né? E deixam ao povo de Israel com as mulheres. O que eu quero tirar como conclusão? Nesse dia 15, dentro dessa mensagem que eu falei, falando a respeito de Esther, que não cedeu a esse médico, a essa tentação de se curvar ao medo, ao pânico, diante da iminente ameaça de morte, ela não gerou paranoia, nada, ela, ao contrário, chamou o povo para orar, para jejuar, né? Eu disse, esse dia eu disse a seguinte coisa na igreja, né? Que nós também deveríamos de ter a mesma posição. Que nós também não deveríamos cair no medo, no temor, no pânico, no pavor, nem na paranoia. Olha o conselho que eu dei, e eu printei isso para você esse dia. Diz assim, contudo, você tem livre arbítrio. Você decide o bem, você decide o mal. Você pode hoje, são palavras que eu ministrei esse dia, você pode hoje ouvir os meus conselhos como seu pastor, que te ama e que ama andar debaixo de uma palavra de sabedoria, de ciência, de revelação, de conselho. Ou você decide continuar andando debaixo dos teus próprios interesses pessoais. O meu conselho é: não perca tempo permanecendo neste lugar, enquanto igreja, ou em qualquer outro lugar, onde há pessoas sérias tentando te conduzir. Né? Ou seja,
nós temos dado conselhos, nós temos dado direcionamentos, entendeu? Com muito temor no meu coração. Não é debaixo de responsabilidade, não é debaixo de interesses obscuros. Eu não recebo para pregar, né? E eu continuo fazendo a mesma coisa, com a mesma paixão, com o mesmo desejo, entendeu? Então, contudo, tem gente que não gosta de ouvir isso. Continua ouvindo jornais, passa 24 horas vendo bobagem na televisão e questionando princípios e valores. E aí aparece alguém que anda cobrando, né, que se vende por qualquer coisa, né, e aí as pessoas dão ouvidos. Uma coisa impressionante. Né? Então, assim, não sei até que hora vai a live, mas eu quero só... Não, é para agora, já estou encerrando. Só terminar aqui, né? Esclarecer que não é para ter medo, entendeu? Não é para ter medo. Entendeu? Existem questões neste tempo que precisamos rever alguns conceitos, né? Enquanto valores nossos, né? Porque se nós não estivermos neste tempo dispostos a rever esses conceitos, né, nós não podemos mais dizer, né, que estamos andando por fé. Né? E uma coisa interessante que eu tinha um estudo aqui, nada do que está acontecendo hoje é por acaso. Tudo isto foi tramado, né? Está sendo tramado assim, minuciosamente. Olha o que aconteceu. O Hollywood lançou uns filmes para preparar o mundo, né? Todos os títulos estão... Não tem títulos deles, alguns devem ter, mas os títulos estão em inglês e em português, né? Em espanhol. O filme, Zona Quente, Contágio, 12 Macacos, Zumbis, Vírus e Zumbi, Sou uma Lenda, Guerra Mundial Z, Sou uma Lenda, Cargo. Mundial Z, exatamente. É engraçado, se você prestar atenção, todos eles foram recordes de bilheteria. Tá? Todos eles. E não sei se o povo prestou atenção, mas todos estes filmes falam de duas coisas. Entendeu? Vírus e quarentena. Entendeu? E todos eles foram traduzidos para todos os idiomas. Entendeu? Veja que até os países árabes, né? Os países lá para onde que está o Talibã e tal, eles viram Afeganistão, entendeu? Coisas que se tem pouca como dizer assim, questão de bilheteria, não são tão, né? Foram traduzidas para esses idiomas. Todas elas falam de duas coisas, entendeu? E vírus, pandemia, de como nos zumbis, por exemplo, vírus e zumbi, por exemplo, fala de que algumas pessoas picados pelo vírus ou contagiados pelos vírus, né? Eles virarão zumbis. A reportagem que eu recebi antes de ontem foi uma coisa curiosa, de uma pessoa que tem um primo, né? São peruanos, o primo dele é chinês, né? Nascido no Peru e tal. E ele estava dizendo que na China, principalmente naquela cidade, Wuhan, né? Wuhan, sai. Lá, os drones estão voando quase 24 horas ao dia no ar, entendeu? E eles estão fazendo reconhecimento facial. Se você estiver na sua casa sem máscara, o drone te manda uma mensagem no teu celular te dizendo, olha só, você está em tal local, e o governo exige que você use máscaras, tá? Por reconhecimento facial.
o drone, entendeu? Aí você fala assim, poxa, será que isso já é o olho que tudo vê? Né? Então, assim, é terrível. Mas, pastorzão, foi um prazer. Esse é o meu ponto, né? Nós, enquanto igreja, temos a responsabilidade de lutar contra isso. As pessoas dizem assim, parar, né? A igreja não vai parar, a igreja vai continuar. O Silas Malafaia falou uma coisa interessante, a igreja vai continuar sim, mas ela pode continuar dentro de prisões, ela pode continuar dentro de cavernas, ela pode continuar escondida, com bíblias proibidas, né? Tudo isso pode acontecer, né? Então, assim, se nós não nos arrependermos, não buscarmos o arrependimento, estarmos sacrificando vidas de chineses, né? A gente tem que aprender a olhar para isso, né? Olhar para a igreja, assim como Deus olha, numa visão mundial e não numa visão local de congregação, né? Nós temos que nos arrepender como povo de Deus, de vidas estando sendo mortas, escravizadas, cristãos estão sendo perseguidos e mortos, para que a gente tenha conforto, para que a gente tenha produtos baratos, né? O Senhor está clamando esse sangue, e ano após ano vem esse clamor. Ano após ano a terra reclama esse sangue, né? Gripe aviária, gripe suína, Covid-19, por aí vai. Até quando a terra vai continuar clamando aí? O sangue inocente está sendo derramado naquele país. E aí, para isso, pastor, eu queria pedir que o senhor orasse, né? A gente já não tem muito tempo, já estamos com 1h22 de live. Se deixar, a gente faz 2 horas fácil aqui. Não, na verdade, queria que o senhor chamasse a gente em oração. Na verdade, é muita coisa, né? A gente abordou uma partezinha, sem entrar em detalhe das consequências que vão vir emocionais. Eu estava vendo aqui, por exemplo, Geisa botou que a quantidade de antidepressivos, ansiolíticos foram vendidos, entendeu? E eu não vou citar nomes aqui, mas você e eu conhecemos pessoas nessas áreas, né? Onde que amigos nossos bateram, sim, estar na rua fazendo o seu trabalho que eles fazem, né? Que é de visitação médica. Um amigo nosso, bateu o recorde de 140% de venda, ou seja, sem ter saído para a rua, entendeu? E ele diz para mim assim, eu estava entre 80 e 90 e eu pleiteava né, essa permanência dessa quantidade. Mas hoje ele bateu está batendo, né, 140%. Significa do nível de ansiedade, de distúrbios emocionais que estão vindo à tona. Quem tinha, se não foi tratado, piorou. Quem não tinha, e se não vigiar, se não se cuidar, pode vir a manifestar, né? E assim, só nos resta orar, né? E como igreja, não podemos de nos poupar, porque, em certa forma, de certa maneira, nós somos um centro terapêutico, né, que Deus nos colocou. Olhando desde a perspectiva psíquica, né, nós temos essa responsabilidade, né, de estarmos bem. E você e todos os que entendem realmente que o evangelho é amar ao próximo, está pronto para ouvir. Não é hora de fugir, não é hora de se negar, é hora de a gente assumir nossa responsabilidade, seja no templo ou não, entendeu? Mas o importante é fazer o nosso papel. É verdade, dentro e fora dele. Errar, não fazer isso... A Liane falou aqui, voltem a falar mais, foi ótimo. Obrigado, Liane. Eu quero agradecer a todos que participaram, né? Eu quero agradecer, de fato, a todos que nos acompanharam, né? Podemos voltar em outras vezes, falando com mais detalhes, porque, assim, nós falamos de uma abordagem meia que psicoteológica, teológica psíquica, né? Mas, assim, mas, na verdade, se nós olharmos só por um aspecto bíblico, se nós olharmos por um aspecto teológico, né? Nós não entramos em termos sociológicos, nós não entramos em termos espirituais, nada dessas questões. Se nós formos falar isso, é terrível. Vamos orar, então? Vamos orar?
né? A gente faz uma série de live de domingo a sábado, só para falar disso. Pode ser, pode ser. Olha, vai ser assim agora. Ó. Amanhã nós vamos Aham. estar com a doutora Ana Cláudia Sodré, que ela é ginecologista e clínica geral, e nós vamos falar sobre tratamento profilático da Covid-19. Nós não Uhum, temos medo de falar, né? uhum. Tratamento preventivo da Covid-19. As pessoas estão esperando uma vacina sair. Vacina é 6 meses a 1 ano. Não existe essa lógica. A lógica é, você está dentro da sua casa, alguém pula o muro para invadir sua casa, o que, que você faz? Você liga para o 90 e espera chegar, pode chegar em 10 minutos ou em 2 horas, ou você tenta resolver o problema? Se tem um homem dentro da sua casa, pega alguma coisa, chama alguém, acende a luz, resolve o problema, tem que resolver de alguma forma. O principal é proteger a sua família. Então a gente vai falar sobre tratamento preventivo da Covid-19, amanhã aqui com a doutora Ana Cláudia Sodré. Todo mundo que está assistindo aí, convida mais alguém para participar. Vai ser amanhã às 19h30. Nas redes sociais da igreja, a gente vai estar anunciando isso, vai ter banner falando a respeito depois. Pastor, vou pedir para o senhor orar agora por nós nessa temática de arrependimento, sobre tudo que a Amém, gente tratou aqui. Quando o senhor amém, falar amém, a gente encerra. amém, amém. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, Sim, Deus. nós queremos que neste tempo, sobre todas as coisas, Glória a o Deus. Senhor nos dê um coração sensível. O Senhor nos Aleluia. dê, Pai amado, mais do que simplesmente este tempo onde que a informação muitas Sim, vezes traz sobre nós glória a Jesus. nossas emoções, oh Deus querido, Sim, são Pai. muitas vezes provocadas e Jesus. são desordenadas. Queremos que teu Espírito Sim, traga Deus. sobre nós a quietude, Senhor. Em nome de Glória Jesus. a Jesus. Teu servo falou sobre a palavra que É o Senhor verdade. deu para que Israel se arrependesse e buscasse a tua face. E o Senhor sararia a Sim, terra. Deus. Nós queremos, Deus, nos apropriar Deus. desta palavra. Sara nossa terra, Senhor. Sim, Deus. Te pedimos Arrependemos, perdão, porque Senhor. muitas Aleluia. vezes, buscando, Senhor, Perdão, Deus. economia, Jesus. buscando, Pai querido, Sim, gastar Deus. menos, estamos contribuindo Sim, Deus. para que a ilegalidade, a Senhor. desonestidade, a injustiça seja, Deus, É a verdade, Deus. evidência de certas organizações, Pai. Oh Deus querido, Oh, nós Deus, é pedimos que verdade. teu Espírito nos ensine a viver em justiça. Sim, Por isso o Deus. Senhor um dia diz: Em nome buscai de Jesus. primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos Verdade. serão acrescentadas. Não é, Deus, pelo que Glória a Deus. compramos barato, não é pelo que compramos Sim, caro, Deus. mas é por aquilo que nós sabemos, Deus Sim, querido, Deus. que a procedência é justa. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que Aleluia. cada um de nós, nesta noite, Senhor, Sim, possamos Deus. entender e nos encher de Deus. temor nos nossos corações. Que teu Espírito nos revele, Deus querido, quanto nós precisamos aprender, quanto nosso coração Sim, necessita estar Deus. Em nome de sempre Jesus. seguindo os princípios, os valores do reino. E nesta noite, Pai, eu quero abençoar a tua igreja, teu povo, teu filho, Senhor, que neste tempo está Sim, porventura Deus. passando e atravessando por momentos difíceis. Aleluia. Que o Senhor lhe dê ousadia, que o Senhor lhe abra a mente, que o Senhor lhe traga a Deus não somente a resposta, Glória a Deus. mas que o Senhor lhe revele um novo momento para a honra e glória do teu nome. Em Sim, nome Pai. de Jesus, meu Pai. Amém Aleluia. e glória a Deus. Amém, querido? Glória a Deus te abençoe, Deus. pastorzão. Beijo à família. Fico Aleluia. feliz por participar aqui com você. Amém, pastor. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado a todo mundo. Tchau, gente. Uma Amém. bênção. Tchau, tchau, Deus galera. abençoe. Amém. Tchau, tchau.
Pelo tempo em que eu não fui somente teu, glória eu não vi. Pelas vezes em que eu me escondi da tua presença, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo, eu me arrependo. Por cada vez que eu mereço, cada oração que eu quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei. Por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo. Cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo por tudo que te magoou, por tudo que te entristeceu, por ter me afastado da tua presença, Senhor. Por cada vez que eu não quis te obedecer, por cada oração que eu não quis fazer, porque eu pequei e não me envergonhei, por cada vez que eu não te adorei, eu me arrependo, Senhor, por cada oferta que eu não trouxe ao teu altar, por cada ofensor que eu não quis perdoar, por não ter dado ouvidos quando a tua voz chamou, eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Eu te peço perdão outra vez por tudo aquilo que me afastou de ti, Senhor. Eu me arrependo, eu me arrependo, Senhor, eu me arrependo. Ouve a minha oração, eu me prostro aos teus pés, eu me arrependo.